Campo do Medo, mais uma das inúmeras adaptações das histórias de Stephen King, começa promissor. Já nos apresenta de antemão o vindouro terror proveniente do campo. A tela é inteiramente preenchida pelo matagal, sendo impossível observar o que está ao redor, indicando a sensação de labirinto que surge ao estar lá dentro. Gradativamente, a trilha sonora transforma-se em gritos humanos e, sem ter a menor noção do que está por vir, a audiência entende intuitivamente que aquele lugar é a potencial ruína dos protagonistas. Em seguida, um jovem casal que, posteriormente, descobrimos serem irmãos, precisam encostar na estrada porque Beck está se sentindo enjoada. Aparentemente, por acaso, ambos ouvem gritos de um garoto chamado Tobin, perdido dentro do mato, e depois de um período de hesitação, decidem entrar no campo para tentarem encontrá-lo. É nítido que existe algo de errado com os pedidos de socorro do garoto e com o próprio ambiente, o que é acentuado pelo que parece ser a mãe dele pedindo para o seu filho parar de gritar. Mesmo assim, os irmãos, receosos, entram no matagal, mas não conseguem chegar até o Tobin. Por algum motivo, sua voz oscila entre parecer distante ou muito próxima, mas sempre inalcançável. Para piorar, Beck e Cole acabam se perdendo um do outro. Como uma forma de facilitarem o encontro, decidem pular simultaneamente, mas na segunda vez percebem que em questão de segundos e sem saírem do lugar, eles, inexplicavelmente, se afastaram mais. Ou seja, no campo, as pessoas podem até ficarem imóveis, mas estão em constante movimento. No começo, o filme parece audacioso, ao indicar que os personagens que acompanhamos inicialmente foram descartados rapidamente. Ou seja, subverte a expectativa do público, que achava que aqueles dois irmãos seriam recorrentes na trama, não só pelo que acontece com eles, mas também devido à passagem do tempo. Não fica exatamente claro, e mesmo quando um personagem dá uma estimativa sobre quanto tempo se passou, esta não é uma informação confiável, visto que sua noção da realidade já estava comprometida, mas é evidente que passaram-se muitos dias, por causa principalmente da deterioração e sujeira dos veículos estacionados em frente à igreja. Além do mais, Campo do Medo sugere que não irá seguir uma estrutura muito convencional para o gênero terror e até mesmo suspense. Também não é como se fosse inventivo, mas a princípio parece partir de um formato de conto, onde acompanhamos personagens distintos inicialmente, mas que apresentam certa relação entre si, com um elemento comum a todos: o campo. Contudo, posteriormente, percebe-se que esta sensação de coragem ou de criatividade é temporária e proveniente do artifício estabelecido pela narrativa para que fosse possível apresentar o mesmo cenário sob outra perspectiva, trazer personagens mortos de volta à ação com um mínimo de justificativa e tentar desenvolver um núcleo familiar. O que chama a atenção é que com pouco mais de 1 minuto de trama, já é possível entender todo o plot da história e qual será o elemento de tensão exterior. Nenhum drama pessoal fica estabelecido imediatamente, a não ser a leve sugestão da gravidez da Beck não ter sido desejada, mas é evidente um esforço para tornar o campo assustador para os personagens e curioso para o público, que anseia por respostas. E a grande responsável por criar essa atmosfera paranoica em volta do ambiente, definitivamente, é a trilha sonora, já que nos primeiros instantes de exibição, nada de chocante ou visualmente pesado aparece, a não ser as moscas aglomeradas em um cachorro morto. Posteriormente, até surgem cenas genuinamente fortes, como cadáveres apodrecidos ou uma cabeça sendo esmagada com as mãos, mas o foco não é ser assustador pelo visceral e explícito, mas pela sugestão de algo impossível de ser vencido, que foge do controle dos personagens. O roteiro evidencia que existem forças trabalhando em prol do sacrifício involuntário daqueles que entram no campo, ao exibir recorrentemente uma espécie de dança do matagal, sob uma trilha composta por ritmos tribais, deixando claro que um ritual está em andamento. Isso cria um clima perturbador e de desconfiança no público, mas que não se sustenta regularmente. O filme até introduz um pouco de desconforto, eventualmente, como no começo, através do próprio desconforto da Beck, quando ela sente enjoo no meio da estrada e mais tarde com o Cole, escorregando e caindo em uma poça do que parece ser lama, mas esse sentimento é bem precário. Nota-se uma preocupação em mantê-lo, mas não um empenho. Ele só volta a surgir quando a obra já está quase se concluindo. Vale mencionar que o longa utiliza artifícios comuns do gênero, como o jumpscare, embora assumidamente apenas em um momento, e a surpresa em seguida, quando um personagem vai em direção a um som, mas não vê nada. Porém, ao olhar na direção contrária, é surpreendido pela presença de alguém parado na sua frente. São cenas propositalmente previsíveis, já que a intenção não é exatamente surpreender o espectador,
mas sim enriquecer a mitologia ainda não explorada do Matagal. E claro, a discussão deslocada, quando o irmão da Beck e o pai da sua filha, respectivamente Cole e Travis, começam a brigar no pior momento possível. Até existe uma justificativa, verbalizada pelo próprio Cole inclusive, visto que uma situação extrema aparentemente faz com que as pessoas se sintam mais dispostas a falarem o que realmente pensam, abrindo margem para o conflito interno dos personagens tomar conta da história e servir de paralelo ao horror externo. Narrativamente funciona, porque expõe algo para os espectadores que seria impossível até mesmo de conjecturar, sem ser informado em algum momento, mas prejudica parcialmente a verossimilhança de toda a situação, a tornando menos grave do que deveria ser. Afinal, se eles possuem tempo e se sentem confortáveis para discutirem assuntos pessoais, por mais relevantes que sejam, em um momento de vida ou morte, então a ameaça não é tão grande assim. Como dito anteriormente, o campo está em constante movimento. Porém, a grande virada da história é que ele não se locomove apenas no espaço, mas no tempo também. Isso provoca uma ligação, a princípio oculta, entre os personagens apresentados posteriormente com os anteriores. Mas é importante deixar claro que não se trata de um ciclo infindável. O filme funciona, na verdade, sob o pretexto de linhas temporais sobrepostas, pois os eventos não se repetem eternamente, podendo serem alterados eventualmente, devido ao paradoxo que permite pontos-chave e repercussões serem modificadas por ações futuras e passadas. Portanto, é inútil procurar um começo, e a narrativa nem propõe isso ao espectador, já que tudo está entrelaçado. O curioso é que no Jardim das Bifurcações, todas as escolhas são feitas, mas elas não proporcionam um resultado diferente. O importante é entender que esse fenômeno é uma consequência da rocha que fica no exato centro do Matagal. Como o personagem Ross explica, ela é muito antiga. Existe desde que os continentes eram um só. Dito isso, a rocha ter o formato similar à de um coração não é por acaso. O Matagal é vivo. Trata-se de um organismo fortalecido pelo sacrifício involuntário de outras pessoas, do sangue e das lágrimas. A cena em que o chão se abre e revela dezenas de corpos se contorcendo não só sugere que a rocha está coletando vítimas há milhares de anos, como elas são fundamentais para a vitalidade e força do campo. Aliás, aqueles indivíduos que possuem mato no lugar do rosto, presumivelmente são alguns dos que morreram por influência do Matagal e que agora fazem parte dele. Por isso, existe o sentimento de que, a todo momento, alguém está observando os personagens. Por isso é possível ouvir vozes, sussurros das folhas. Por algum motivo, o Matagal não consegue agir por conta própria. Ele precisa de um sujeito que toque a rocha, o que promove um certo tipo de esclarecimento, suficiente para fazer o indivíduo não só se conformar em não sair mais do campo, como convencer outros a ficarem também, servindo de tentação para as vítimas, usando palavras doces ou força bruta. Isso explica o comportamento do Tobin e do seu pai Ross, que em suas primeiras aparições não pareciam assustados ou preocupados, e sim como se tivessem plena noção do que estava acontecendo. Pode-se dizer que o simples toque na rocha, descrito como uma sensação inimaginável, transforma a vítima em um avatar, um hospedeiro temporário da vontade do campo. Por fim, Campo do Medo tenta desenvolver um debate sobre certos temas subjacentes, como a família, já que Ross aparenta ser um pai ausente e egoísta, e acaba se transformando no maior vilão do filme, ligeiramente diferente de Cole, que deseja ser um irmão atencioso e presente, talvez até demais, na vida da Beck. Isso o torna superprotetor, como se nenhum outro homem fosse capaz de cuidar e prover tudo o que sua irmã merece, e quando surge a chance de se livrar do Travis, ele não a desperdiça. Por outro lado, Beck demonstra imensa compaixão, já que exibe uma vontade genuína de ajudar os outros, como fez indo em direção aos gritos do Tobin, e de perdoar, visto que mesmo fugindo da responsabilidade de ser pai e ainda por cima pedindo o aborto, ela não sentia a raiva do Travis, no máximo mágoa, o que até o final da história desaparece. Falando no Travis, ele alcança o perdão através da redenção. Quando decide se sacrificar para ter a chance de resolver a situação, ele se liberta e liberta o Tobin, um garoto puro demais para permanecer no Matagal. Definitivamente, não era esse o objetivo, mas o sacrifício do bebê da Beck pode até ter servido como forma de purificar o pecado daqueles que conseguiram sair do Matagal. No caso, os irmãos. A vida prematura de um inocente lhes proporcionou uma segunda chance. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.